Olá, meus amigos, estamos de volta, mais uma etapa de uma aula muito importante, dentro de uma série mais importante ainda, sobre como você tem que se preparar para o fim dos tempos. Não basta dizer, não, eu já estou preparado, eu tenho a salvação e uma vez salvo, salvo para sempre, e é verdade, mas você tem que se preparar para a segunda vinda do Senhor e principalmente, sabe para quê? Para poder viver e reinar com Ele por 1000 anos no milênio, que aliás a nossa série é essa, né? Como se preparar para o fim dos tempos. E a aula de hoje é a segunda aula, eu vou continuar, exatamente sobre o milênio e o dano da segunda morte, a punição, esse texto nós lemos na primeira aula lá na igreja de Esmirna, lembra? Que se eles crescessem, amadurecessem, eles não iam sofrer o dano da segunda morte. E não a segunda morte, que é completamente diferente. Eu vou usar mais adiante algumas parábolas para poder justificar mais uma vez. Eu disse também que nós temos que crescer. Do contrário, vamos receber uma punição. Aliás, eu gastei mais 5 aulas para falar sobre isso. Lembra as frases severo castigo, punição severa, aquelas advertências? E é isso que nós precisamos entender hoje na vida da igreja. Eu falei na aula passada sobre aquele texto em que o apóstolo Paulo se referiu a uma sentença que ele deu com relação a um irmão da igreja de Corinto que estava dormindo com a madrasta, a mulher de seu pai, como diz o texto, e ele não queria abandonar isso. Na verdade, Paulo teve que dar uma sentença muito radical, entregar o corpo dele para Satanás, para que fosse queimado, para que ele parasse de fazer isso. Ele não estava querendo enfrentar essa situação, porque, na verdade, o nosso ego ele é muito forte. Então, Deus tem de nos punir realmente para que o nosso homem natural, as nossas emoções, e a nossa vontade principalmente, elas são tão fortes que elas nos desviam da vontade do Senhor. Nós somos, por isso, frequentemente disciplinados. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante que quanto mais disciplinado por Deus eu sou, isso é prova de que eu cresci muito pouco na vida de Deus. Por outro lado, se eu sou pouco disciplinado, significa que eu cresci, amadureci, eu desenvolvi a minha salvação com temor e tremor. Bom, isso foi a aula passada. O nosso tema hoje é ainda em continuação sobre o mesmo assunto. Eu quero falar sobre recompensa e dom. Qual é a diferença? Existe, na verdade, uma diferença fundamental entre recompensa e entre dom. Ou seja, há uma diferença entre o reino milenar e a vida eterna. Muitos cristãos acham que o reino dos céus é a vida eterna. Não! E eles acham ainda que a vida eterna é o reino dos céus. Ou seja, eles acham que se você perder o reino, você vai perder a vida eterna. Estou falando de cristãos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você pode perder o reino milenar, né? Mas você não pode perder a sua vida eterna. Pare um instante, medite sobre isso. Porque eu vou te fazer uma pergunta agora. O que é a recompensa e o que é dom? Recompensa é uma coisa e dom é outra coisa. Por exemplo, você e eu que cremos em Jesus fomos salvos através de quê? Por alguma recompensa? Não. Então a salvação é o quê? É um dom.
Ou seja, Deus nos deu o dom da fé, o dom da salvação. Isso está claro no livro de Efésios, capítulo 6. Fomos salvos por graça, por fé. E isso não vem de vós, não depende de você fazer alguma coisa, alguma obra para ser recompensado com a salvação. Não, não. A salvação é um dom, é gratuito. Foi por causa de Jesus que nós fomos salvos. Então, dom está ligado à salvação. Outra coisa, quando você é salvo, na mesma hora, a partir daquele momento, é que muita gente não sabe disso. Você começa agora, a sua velha vida foi perdoada, os pecados, Deus nem se lembra jamais, mas você começa uma nova corrida agora. Quando Paulo diz assim, agora, depois de serem salvos, desenvolver a salvação com temor e tremor. Ou seja, eu estou agora numa corrida, não para ganhar o céu. O céu, a vida eterna, você já ganhou. Você não fez nada por isso. Graças a Deus, Jesus fez isso. É por isso que é por graça, é por fé. Mas você tem agora que conquistar pelos seus méritos, pela sua força, por violência. Você tem o reino milenar, que é uma recompensa. É diferente. O reino é uma recompensa para quem, sabe o quê? Segue a Jesus. Para quem crê, é dom. Tem muita gente que crê, mas não está seguindo na sua vida aquilo que Jesus quer. Então, estão fazendo, aliás, tudo que a carne pede. Então, Jesus disse, se vocês me seguirem, forem fiéis a mim, cumprirem a minha palavra, amar a Deus acima de tudo, amar o próximo e fazer outras coisas, ele disse, você vai receber um prêmio. Então, veja só, quando você considera isso, você tem que entender que além da salvação, há uma recompensa, que é exatamente reinar com Cristo na era do milênio, assim que ele voltar, porque você diz, então peraí, o tribunal de Cristo, que vai acontecer logo a segunda vinda, ele vai, como Paulo disse, ele vai retribuir no tribunal o bem ou o mal que cada cristão tiver feito através da sua vida. Ele fala, através do corpo, através daquilo que ele fez na era da igreja. Mas então ali não tem nada a ver com a salvação? Não, porque a salvação ela é completa e ela é eterna. Mas tem a ver com as nossas obras. Vamos ver que obras são essas. Isso é muito importante. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, há uma diferença na Bíblia entre salvação e entre o reino. E há uma diferença também entre o dom e a recompensa. A salvação é o primeiro passo. O segundo passo é desenvolver essa salvação para você conquistar o reino, que é o reino milenar. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 2, rapidamente, versículo 23, a carta para uma outra igreja, a igreja de Tiatira. O Espírito Santo diz para os irmãos daquela igreja o seguinte, versículo 23, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Está falando para a igreja, não é isso? Ele quer que todas as igrejas saibam. A igreja sou eu e você, todo o povo dele. Saibam que eu sou o único que sei o que está na sua mente. Eu leio a sua mente e eu sei o que está no seu coração. E mediante isso, ele diz, e vos darei a cada um segundo as suas obras.
Então, vamos ver a diferença entre salvação e galardão, entre fé e entre obras. Esse é um assunto que a gente mistura, cada um diz uma coisa. Não. Eu vou usar aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 até o versículo 35. Salvação, qual é a diferença entre salvação e galardão? Qual é a diferença entre fé e obras? Vamos ver o que Jesus disse aqui então em Lucas 32, Lucas 6, 32 até 35. Jesus está falando para os discípulos, hein? Ele não fala para os ímpios, não. Aliás, eles nem querem ouvir. Essa mensagem é para mim, essa palavra é para você, era para a igreja, para todo mundo que recebeu de graça a salvação. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Eu não preciso nem explicar, está aqui a resposta. Jesus disse, porque até os pecadores amam aos que amam a eles. É ou não é verdade? Óbvio. Qual é a recompensa? Amar quem me ama não tem recompensa. Outra coisa, ele diz, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Agora, olha o que ele diz. E se emprestais daqueles... se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Pode me emprestar um dinheiro aí? E você empresta só para... não, eu sei que esse aí vai me pagar. Qual é a recompensa? A mesma coisa. Também os pecadores emprestam aos pecadores. Para receberem o quê? Outro tanto. É verdade. Agora, o que Jesus está falando com os discípulos? O que ele diz? Você quer saber a diferença? Quais são as obras que nós cristãos temos que fazer para ganhar uma recompensa? Olha aqui. Amai, porém, os vossos inimigos. Puxa, amar a quem é meu amigo é a coisa mais fácil. Até os pecadores faziam. Mas quando eu amo o meu inimigo, tem uma recompensa, porque é muito difícil. Olha o que ele continua dizendo. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Não, eu vou emprestar dinheiro para ele porque eu sei que ele vai me pagar. Mas se ele não pagar? Veja como Jesus toca aspectos simples. Dinheiro, porque envolve tudo na vida. Sobre amor. Porque a coisa mais terrível que existe na nossa sociedade é que a gente só ama alguns e odeia os outros. Então, a confusão é generalizada. Mas se eu amar os meus inimigos, como ele disse, uma pessoa que não quer o meu bem, e você fazer o bem, tipo, emprestar sem esperar recompensa, olha qual é a recompensa. Tem recompensa nisso? Ele diz, será, grifa isso na sua Bíblia, grande o vosso galardão. Ora, isso aqui é tremendo, minha gente, muito grande. E tem mais, prova e diz, e sereis filhos do Deus Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e com os maus. Olha, presta atenção uma coisa aqui, não tem um lugar na Bíblia que diz que eu tenho que amar os meus inimigos e fazer o bem para que eu possa receber a vida eterna. Não. Você, para ganhar a vida eterna, você não tem que amar, você não tem que fazer obras. Mas, por outro lado, não tem um só versículo aqui que diz que eu devo emprestar dinheiro para os outros, aí eu vou ser salvo. Não tem. É exatamente o contrário.
Mas a Bíblia diz que se eu fizer essas coisas, a minha recompensa, o meu galardão será o quê? Grande. Ou seja, a nossa recompensa é o quê? É o nosso galardão. Qual é o nosso galardão? Eu já tenho falado isso aqui em várias aulas. Galardão é receber uma coroa. Mas coroa não é uma coroa física. Ah, pronto, estou no céu com uma coroa. Não, galardão tem a ver com trono. Coroa tem a ver com autoridade e reino. Ou seja, Jesus está falando que se eu praticar essas obras de abrir mão de dinheiro, e tem outras coisas mais ainda, né? De amar o inimigo, emprestar, você vai ganhar um galardão, porque não é fácil. Você empresta o dinheiro principalmente para um irmão, né? E aí ele não paga, e o que você vai fazer? Ah, não. Jesus disse, isso vai contar ponto para o seu galardão, para a sua recompensa. Qual é o galardão? Ir para o reino. Reino milenar, aqui na terra. Quem for avarento, que ama o dinheiro, e quem não amar o inimigo só com o amor de Deus, não pode ser candidato para o reino. Então são coisas simples, não tem nada a ver com poder, isso, aquilo, não. Então, veja bem, o reino dos céus, o que é o reino dos céus? As pessoas pensam, o reino do céu, eu vou lá para o céu. Não, o reino dos céus é a autoridade de Deus sobre todo o universo e principalmente sobre a terra. Ou seja, o reino dos céus sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque nós estamos aqui na terra, é a manifestação da autoridade de Deus. E essa autoridade eu uso aqui. Nós temos autoridade na igreja e sobre o mundo. Não só a autoridade de Deus, mas também a soberania de Deus. Ou seja, a soberania e a autoridade de Deus é sobre todo o homem. Você quer ver uma coisa? Vamos lá no Sermão da Montanha, quando Jesus proferiu em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos são exatamente as regras para quem quer reinar no milênio. Vamos ver. Quem leu Mateus 5, 6, 7, o Sermão da Montanha, que não foi para uma multidão. Se você leu o Sermão da Montanha, tinham milhares de pessoas com Jesus. Mas aquelas pessoas queriam só cura, queriam comida. Multiplica aí, comida, eu estou com fome. Ah, meu filho está doente. Aí Jesus falou, para reinar comigo no milênio, diz lá logo no início, Jesus saiu, afastou das multidões, chamou os discípulos, os apóstolos. O Sermão da Montanha foi só para apóstolos e discípulos. Foram para os 12. Ele disse, vocês querem entrar no reino? Você vai ver exatamente aqui que recompensa e reino dos céus sempre estão juntos. Como entrar no reino? Como ganhar uma recompensa? São frases que estão juntas. Vamos lá então. Mateus capítulo 5. Eu vou ler versículo 11 e 12, só para te mostrar que para ir para o reino eu tenho que fazer coisas práticas. Eu tenho que deixar o meu ego, a minha vontade, não. E olha, aqui vai te mostrar mais algumas obras, tá? Diz assim, Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurado, Jesus disse, ou feliz é a pessoa, quando por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem. Ou seja, quando alguém ofende você e a mim, quando alguém, ofender com a boca é pior do que qualquer outra coisa. Isso causa dano a gente. E ele diz mais, se alguém perseguir você por causa de Jesus, e outra coisa, mentindo, disserem tudo mal contra vós. Se alguém conta mentira, espalha coisas sobre a sua vida que não é verdade, qual é a sua reação? Ele diz, sabe qual é a sua reação? Ponto. Regozijai-vos. Fiquem alegres. Não se defenda. Não fique ofendido. Alguém te ofendeu? Alguém mentiu sobre você? Alguém te perseguiu?
Você quer saber qual é a obra? É essa aqui. Aleluia. Exultai. Por quê? Porque é grande o vosso o quê? Galardão. Aonde? Nos céus. O galardão vem da autoridade de Deus nos céus. Ele vai descer sobre a terra no milênio quando Jesus voltar e reinar aqui. Não é que você vai para o céu. Ora, então, se isso fosse com relação à salvação, significa que se eu ficar quieto, se alguém mentiu sobre mim, então eu ganhei a salvação? Não. Salvação é de graça. Mas você vai ganhar um prêmio por não se defender. Estão mentindo, estão falando de mim? Glória a Deus. Mas você não vai revidar? Você vai continuar falando com essa pessoa? Exultai. A recompensa, então, qual é? É o reino dos céus, a autoridade dos céus primeiro sobre a minha vida e sobre as outras pessoas. Eu peguei aqui, Mateus 5, 6, 7, o capítulo inteiro. Diz aqui no capítulo 6, vamos ler o versículo 1 e 2. Falando de novo para os discípulos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Como? Com o fim de serdes vistos por eles. O que ele está falando? Eu não preciso me justificar diante dos homens, dizer que eu não tenho culpa, mostrar que eu sou uma pessoa boa, isso e aquilo. Guarda. Jesus disse, não. Por quê? E é difícil, a gente sempre quer mostrar, né? Como os fariseus. Olha, eu oro ao Senhor, eu pago o dízimo disso, eu dou o dízimo daquilo. Jesus disse, guardai-vos, quieto. Para quê? E a gente faz isso para ser visto de quem? Das pessoas. Olha, esse irmão é muito bom, dá muito dinheiro para a obra de Deus, sabe? Ele paga tudo. Jesus disse, não. Porque se você fizer isso, você vai receber a sua recompensa na hora. Todo mundo vai dizer lá, nosso grande amado irmão Mendes. Eu tenho um amigo chamado irmão Mendes. Que homem bom, ele faz isso, sabe? Ele paga tudo lá. Ganhou a recompensa ali na hora. Mas o galardão, só toda vez que você lê galardão na Bíblia, tem a ver com entrar ou não no reino milenar. Doutra sorte, ou seja, do contrário, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Qual é o galardão? Reino. O Pai lá do céu vai dizer, não, esse não vai para o reino. Porque no tribunal de Cristo, é isso que vai acontecer. Ele vai dizer quem vai ou não vai. Então, o que será pesado lá no tribunal de Cristo é exatamente isso. Mentiram sobre você, né? Falaram isso e aquilo. Gostei. Aleluia! Jesus vai dizer aleluia mesmo. Você não estava preocupado em se defender, você emprestou dinheiro, não te pagaram, recompensa, entra para o reino. Outra coisa prática, quando, pois, deres esmolas, né? Você pega o seu dinheiro, dá a esmola, ajuda uma pessoa ou outra. Ele diz assim, não toqueis trombeta diante de ti. Ou seja, veja como eu sou bom, dei dinheiro, ajudei fulano, mostra para todo mundo. Vem cá, quer ver? Jesus disse, não faça isso, porque quem faz isso, como ele diz, como fazem os hipócritas nas sinagogas. E a igreja é o melhor lugar. O povo cristão fica competindo, mostrando um com o outro isso. Salvação não vai perder. E nem ganha salvação por fazer isso. Mas ele disse, não faça isso como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificado pelos homens. Qual é quem tem fé tem que ter obras, não é isso? Essa obra, sabe qual é? Não ser glorificado pelos homens. Faça alguma coisa que ninguém vai ver. Quando jejuar, está lá também, né? Não avisa a igreja, meu irmão, vou jejuar agora 20 dias para alcançar, vou orar pelos irmãos. Ei, Jesus disse, não fala para ninguém.
Todo mundo vai dizer, aquele irmão está jejuando 20 dias, um mês. Galardão? Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa de ser reconhecido diante de Deus. Acabou ali o galardão. Mas o galardão do reino não vão. Outra coisa. Então, quando é que eu vou ganhar a minha recompensa? Quando é que eu vou ganhar o meu galardão? O reino dos céus é a recompensa. Ou seja, o Pai do céu, na era do milênio aqui na terra, ele vai comandar como desde que Jesus subiu à destra de Deus, ele controla o mundo inteiro. Eu falei isso numa aula recentemente lá em Madureira, domingo, né? Ele controla todas as nações, quem vai ser governante, isso, aquilo, quem vai ficar aqui, e controla a igreja. O reino é dos céus, mas ele é exercido na prática aqui na terra. Mateus 16, 27 e 28. Jesus diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá ou recompensará ou galardoará o quê? A cada um conforme as suas obras. Que obras? Eu fui ofendido, mentiram sobre mim, me perseguiram, não revide. Essas são as obras. Não se justificar diante dos homens dizendo que você faz isso, aquilo. Não. Mas você dá esmola, fica quietinho, ajuda alguém. Por quê? Ele diz, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira alguma passarão pela morte, até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. O reino onde é? Aqui embaixo. Jesus vai vir para começar um novo reino. Você quer que eu te mostre isso? Vai abrindo aí em Apocalipse capítulo 11, eu vou terminar exatamente nesse ponto aqui, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o trono do julgamento, algumas outras coisas importantes. Nesse texto que eu acabei de ler, fala basicamente que o homem será recompensado somente pelas suas obras. Já disse quais são as obras. E estas obras só serão reconhecidas quando Cristo vier na glória do Pai, com os seus anjos para estabelecer aqui na terra o seu reino, logo após o tribunal. Então nós estamos vendo que mais uma vez a recompensa está onde? No futuro. Para terminar, eu tenho que ler esse texto e você vai entender muito bem que existe um reino. Você quer ver? Apocalipse 11, versículo 15 até o versículo 18. Foi a visão que João teve e diz que quando o sétimo anjo tocou a trombeta, nós estamos falando sobre os selos, né? Segue a gente nessa aula que você vai entender melhor. Mas quando o anjo tocou a sétima trombeta, houve no céu grandes vozes dizendo, dizendo o quê? O reino do mundo, o reino do mundo o quê? Todo o mundo inteiro tem reino. O reino da Dinamarca, o reino do Brasil, o reino de Madagascar, enfim. E a sétima trombeta é quando o Senhor voltar. Ele está vindo para quê? Para fazer o tribunal de Cristo, recompensar o galardão para com os seus, e a partir dali, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele veio para começar a reinar e diz, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O início do reino milenar é o início do reinado eterno de Jesus. Jesus só veio na era da igreja, quando ele veio e morreu, ele veio pegar aqueles que vão reinar com ele. Depois ele morreu, foi crucificado, voltou para o céu e disse, eu vou preparar o meu reino para a era da igreja, é uma seleção de quem reage dessa maneira. Porque a recompensa é o galardão, então ele vai vir e dizer, agora todos os reinos do mundo
foram entregues ao Senhor Jesus Cristo e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Então isso foi no céu. Os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono, 12 mais 12 é 24, não é isso? Quem são esses anciãos que estavam lá? São 12 tribos de Israel, né? Os líderes, né? Quantos apóstolos? 12. Eles estavam lá. Será que aí... Não vou entrar agora nesse detalhe. Mas eles disseram assim... E agora Jesus vai descer lá no mundo e todos os reinos serão dele. Olha o que esses 24 anciãos, que estão também no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo... Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque, grifa aí, assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Isso mesmo, Senhor, vai lá embaixo. Você vai assumir o reino e vai começar a reinar. Ponto. Vai ter uma bronca aqui quando Jesus voltar. Não sei se ele volta agora na era do Trump. Ele vai voltar, vai interromper o reinado dele, vai interromper o reinado de cada governante do mundo. Mas quando ele fizer isso, porque Jesus vem para tomar os reinos do mundo e nós vamos reinar com ele. Mas diz aqui, na verdade, as nações se enfureceram. Eles ficaram bravos porque achavam que eles que tinham que continuar a reinar. Não! Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para se dar o galardão aos servos, aos profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Esse texto aqui tem muita coisa. Conclusão, porque já acabou o nosso tempo. A era do reino é o tempo da recompensa. E a recompensa é reinar com Cristo no milênio, recebendo cidades, autoridades, recebendo uma coroa, uma posição de glória e tudo mais. Então, querido, que Deus te abençoe, que você continue azelando pela tua vida. Se você está sendo atacado, injustiçado, mentindo, é difícil. Cale a sua boca, porque tem uma recompensa. Ah, pastor Júlio, é isso, aquilo, já me ora. Às vezes vem alguém me avisar isso aqui, sabe o que eu faço? Exultar e alegrar, meu galardão. Porque eu quero reinar com Cristo. Porque quem reinar com Cristo, nós vamos receber muitas críticas. Vem o inimigo, nós vamos amar eles. Nós vamos aprender mais isso com o Senhor. Até o próximo encontro, nós vamos continuar. Tem muitas coisas que eu quero que você receba do Senhor. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua igreja, sobre os seus servos e continue com a gente. Não se esqueça das redes sociais, está tudo lá. Um abraço e até a próxima mais uma vez, em nome do Senhor da Glória. Tchau, tchau.